Imagina a seguinte situação. Você chega num laboratório e é entregue a você um líquido incolor sem identificação. E aí? Que substância é essa? Ou a primeira pergunta que você faz: é uma substância pura ou é uma mistura? Obviamente que você está no laboratório, você não vai provar, é água. Né? Você não vai provar, você não sabe o que é, não tem identificação. Como que eu vou saber então se aquilo é uma substância pura ou uma mistura? É a primeira pergunta que eu devo fazer numa identificação laboratorial. Se essa é a sua dúvida, então seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos que a química é uma ciência importantíssima no nosso dia a dia. Hoje eu trago para você essa charada, essa questão. Como que no laboratório eu vou saber que uma substância é pura ou uma mistura? Obviamente, quando eu pergunto aos meus alunos, o que é uma substância pura? Ele vira para mim e fala assim, o que não é mistura? Não deixa estar errado. Aí o que é uma mistura? É aquilo que está junto com duas substâncias puras, tá? Beleza. Mas e na prática? Como que eu diferencio? Como eu entendo qual é qual? Tá? Agora, antes de falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, é o primeiro vídeo seu aqui comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações, ative o sininho, seja um dos primeiros alunos a saber das novidades e dos vídeos do tutorial de Química. Mas vamos lá para o que interessa. Na prática, o que nós usamos é isso, é esse conceito, tá? O conceito de que a substância pura, ela possui ponto de fusão e ponto de ebulição. Ô Everson, o que é possuir ponto de fusão e ponto de ebulição? Durante o processo de fusão, a temperatura não muda. Durante o processo de ebulição, a temperatura não muda. Na prática, para você entender, eu vou pegar aquele líquido e vou começar a aquecê-lo. E vou medir a temperatura. Se ele ebulir a uma temperatura constante, eu já pressuponho que ele pode ser uma substância pura. Se ele começa a aquecer numa temperatura e termina em outra, começa a ebulir numa temperatura e termina em outra, eu já defino, não é substância pura. Então, para ser substância pura, ela tem que ter temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante, que é o que a gente chama de ponto. Já a mistura, ela não possui. Olha o que acontece com a mistura, ó. A fusão, ela inicia numa temperatura e termina em outra temperatura. Então, ela tem o que a gente chama de intervalo de fusão. E a mesma coisa com a ebulição. Ela começa numa temperatura e termina em outra. Isso daqui, a maioria das misturas, que a gente chama de mistura comum. Obviamente que tem mistura que tem constante ou na fusão ou na ebulição, que são as misturas eutéticas e as eutrópicas. Se você não sabe o que são essas misturas, depois você olha aqui, acompanha aqui no card, vão aparecer vídeos que vão falar sobre mistura eutética e as eutrópicas, você vai e assiste esse vídeo. Mas na prática a gente define dessa maneira. Então veja, a substância pura é aquela que possui ponto de fusão e ponto de ebulição. Enquanto que a mistura, ela, vou até mudar a cor aqui, ó, ela não possui ponto de fusão e ou, tá? Porque é eutética isotrópica, ponto de ebulição. Deixa eu fazer uma observação aqui. Falar que não possui ponto de fusão e ponto de ebulição não quer dizer que ela não sofre fusão e ebulição. Vamos deixar bem claro isso, tá? Como você está vendo no gráfico aqui, ó, a fusão está acontecendo, mas não é num único valor, é um intervalo, tá? Um intervalo de fusão.
Quando é num único valor, ó, começou numa temperatura, que nem a água, começa a derreter no zero, o gelo derrete no zero e termina no zero. Enquanto tiver gelo, fica no zero. Aí eu chamo isso de ponto. Então falar que não tem, porque eu sei que tem muito aluno que faz essa confusão. A hora que você fala não tem ponto de fusão, não tem ponto de ebulição, ele fala assim, quer dizer que não funde. Não, tá? Ela funde, ele ebule, mas não em temperatura constante. Maravilha, belezura, tranquilo. Conta pra mim uma coisa, você já foi em laboratório aí na sua escola? Que pena, né? A gente tem no Brasil, infelizmente, são poucas escolas que têm laboratórios de química. A química é tão bonita para se ver na prática. Mas se você já foi em laboratório e já fez esse experimento de pegar um termômetro, derreter o gelo e ver a temperatura do gelo durante o derretimento e ver que ela é constante, gente, é um barato, é muito engraçado. Já fiz muitos experimentos com meus alunos. O aluno vira para mim e fala assim, Everson, parou no zero, não tá saindo mais. Eu falei, quebrou o termômetro, né? Eu atormento, cara. Depois que eu vou contar isso daqui. Mas já te aconteceu isso? Você já fez esse experimento? Conta pra mim aí, deixa no comentário aí. Eu vou adorar ler teu comentário. E lógico, se você tem alguma dúvida, quer deixar no comentário também, por favor. Tá bom? No mais, bons estudos!